que a gente possa memorizar bem o tema de hoje. Vamos abrir a Bíblia em Jeremias, lá no Velho Testamento. Jeremias capítulo 10, versículo 10. Esse texto, em algumas versões, ele tem uma expressão mais clara, em outras versões uma expressão menos clara, mas diz a mesma coisa. Então vamos para Jeremias capítulo 10, verso 10. Atenção pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube. Estamos ao vivo, direto da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Filadélfia. Vamos lá, Jeremias 10, 10 fala assim: mas o Senhor Deus é a verdade. Alguém tem uma Bíblia que fala assim, como eu acabei de ler? Quem tem a Bíblia, levanta a mão para ver. Ali. Agora eu vou ler uma outra versão. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Quem tem essa? Ah, a maioria tem. Então você vê que de uma versão para outra muda alguma palavra, mas diz a mesma coisa. Eu vou ler o verso inteiro. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno, e do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Aqui, gente, vamos agora analisar. Esse verso diz que Deus é verdade. Amém, irmãos? Sim. Todos estamos de acordo? Sim. O texto é claro. O Senhor, Deus, é a verdade. Quantos acreditam que Deus é a verdade? Levanta a mão. Ah, sim, claro, todo mundo crê. Eu vou pedir para levantar a mão várias vezes, não se cansem, nem se irritem. É que é uma forma de você exercitar a fé, ok? Então levantar a mão e tal, você participa do culto, você exercita a sua fé, então não se cansem. A gente vai levantar a mão várias vezes e vamos pedir a participação de vocês várias vezes. Muito bem, esse texto fala que Deus é a verdade. Agora, não tem só esse texto, e portanto, a Bíblia não diz que só Deus é verdade, a Bíblia diz que outras coisas mais são verdades. Quer ver? Vamos ver o segundo texto. Vamos para João, no mesmo João que a gente estava agora há pouco. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Olha que texto, vocês vão ver onde nós vamos chegar hoje, onde nós vamos chegar com esse tema. E você vai sair daqui hoje super abençoado, super abençoada pela graça de Deus. Amém. João 14, verso 6, é conhecidíssimo esse texto. Quer ver? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse verso, Jesus Cristo fala: eu sou a verdade. Diferentemente de Jeremias, porque lá em Jeremias diz que Deus o Pai é a verdade. Então nós temos lá em Jeremias Deus o Pai como verdade. Aqui em João temos Jesus Cristo como sendo verdade. Então nós já temos duas verdades: Deus o Pai e Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. E com isso a gente já cria um problema e já resolve um problema. Qual que é o problema? É que muitas pessoas acham que Deus e Jesus seriam um só. Já ouviram isso por aí, não é? Então esse é o problema. A solução é saber que Deus é um e Jesus é outro. Sabiam disso? Deus é um e Jesus é outro. Deus o Pai é um. Jesus Cristo é outro. Eles são um em que sentido? São um em propósito, em objetivo, em salvar o ser humano. Não quer dizer que seja um corpo só com duas cabeças. Uma cabeça é Deus, outra cabeça é Jesus. Não. São dois seres separados. Deus é um, Jesus é outro. E aí veja que a gente já vai tirando uma série de dúvidas pelo caminho. Então, Deus é verdade, Jesus é verdade. Quem crê, diga amém. Amém. Maravilha. Agora, não é só isso, tem mais. Vamos agora para a primeira carta de São João. Está lá no finalzinho, perto do Apocalipse. 1 João, capítulo 5, verso 6. Anotem esses textos, que eu acho que você vai precisar deles. E se você não conseguir anotar, depois fica na internet esse tema disponível, tá? 1 João 5, verso 6. Olhem que texto extraordinário. Atenção, amigos da internet. 1 João 5, verso 6. Está escrito assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é o quê? A verdade. Uau, que impressionante! Então vamos lá, meus irmãos. Lá em Jeremias, quem é a verdade? Deus. Lá em João, quem é a verdade? Jesus. E aqui em 1 João, quem é a verdade?
o Espírito Santo. Você tem aqui a Trindade. Tem aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Novamente, voltamos ao comentário anterior. Deus, Jesus e o Espírito Santo não é uma pessoa só? Não. São três pessoas distintas, mas que são unidos. Unidos. O Pai é onipotente, Jesus é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. O Pai é onipresente, Jesus é onipresente e o Espírito Santo é onipresente. E os três são oniscientes. Então, ou seja, a Bíblia Sagrada apresenta os três separadamente e apresenta os três trabalhando juntos em favor da humanidade. Vamos dar aqui uma pausa e vamos dar aqui um exemplo. Quando Jesus nasceu de Maria, onde estava Deus o Pai? No céu. No céu. Quando Jesus foi batizado, lembra do episódio do batismo de Jesus? Hoje nós vimos lá na sua casa, né? Sobre o batismo, o estudo sobre o batismo. Veja só, Jesus foi batizado, ele entrou no Rio Jordão e João Batista batizou Jesus, certo? A Bíblia fala assim, e Jesus saindo da água, os céus se abriram, o Espírito Santo veio sobre ele, Jesus na água e o Espírito Santo vindo sobre ele. Jesus é um, o Espírito Santo é outro. E ouviu-se uma voz aonde? Nos céus, dizendo, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Olha os três. Jesus na água, o Espírito Santo descendo sobre ele e uma voz dos céus dizendo, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Então, a Bíblia é muito clara. Lá em Jeremias, Deus é a verdade. Amém, irmãos? Amém. Em João, Jesus é a verdade. Amém de novo? Amém. Amém de novo. E em 1 João 5, verso 6, o Espírito Santo é a verdade. Amém outra vez? Amém. Amém. Temos três textos dizendo o Pai é a verdade, o Filho é a verdade e o Espírito Santo é a verdade. Agora veja uma coisa. Lembra do primeiro texto que a gente leu hoje? Lembra o primeiro texto? O primeiro texto dizia assim, quando vier o Espírito da verdade, lembra? Ele vos guiará a quantas verdades? Está fraco, quantas? Todo mundo, quantas? Toda verdade. Então vamos lá. Eu tenho até agora Deus, Jesus e Espírito Santo. Se eu creio somente no Pai e não creio em Jesus, eu tenho toda a verdade? Não. Se eu creio em Deus, creio em Jesus, mas não creio no Espírito Santo, também não tenho toda a verdade. Percebeu? Então o texto diz, o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade.